seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. A solenidade da Imaculada Conceição se insere no contexto do Advento em sintonia com o Natal. O incondicional sim de Maria nos anima também a nós, peregrinos de esperança, a confiar na ação de Deus em nossa vida. Jubilosos, cantemos o canto de entrada. Boa noite a todos, a vocês que nos escutam e assistem neste momento. Saudações de paz e bem. Hoje, com grande júbilo, com grande alegria, celebramos assim a festa da Imaculada Conceição da Virgem Maria. E nós queremos rezar por todas as intenções, pedindo a saúde de Fátima Rodrigues, a Dona Maria do Carmo. Também quero rezar pelo Fábio, pelo Francisco. Quero rezar também pela Lucinéia, pela Rose e por todas aquelas pessoas que pediram orações.
E também quero rezar pela alma de João Rodrigues da Silva, Padre Francisco Nelson, Guilherme Ferrer e Alice Novaes, e todos os nossos irmãos e irmãs que já não estão mais conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu irmão, minha irmã, no início desta celebração, acorremos ao encontro do Senhor de coração purificado, pedindo assim a misericórdia do Pai, cantando. Tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, tende piedade de nós, misericórdia, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Celebrando assim a festa da Imaculada Conceição, jubilosos cantemos o hino de louvor.
Oremos. Ó Deus, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparastes para o vosso Filho uma digna habitação e a preservastes de toda mancha de pecado, em previsão da morte salvadora de Cristo. Concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda culpa por sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Disse-lhes o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me destes por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavras do Senhor, graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. A minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz a um filho, na qual porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus te dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo e bendita és tu entre as mulheres. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que alegria celebrar a festa da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus.
podemos iniciar esta nossa reflexão falando um pouco da história, do dogma da Imaculada Conceição de Maria, direto assim do Catecismo da Igreja. Para vir-se a mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos de uma grande missão. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar assentimento livre de sua fé ao anúncio da sua vocação. Era necessário que ela fosse totalmente movida pela graça de Deus. E ao longo dos séculos, a Igreja tomou assim consciência de que Maria, acumulada de graças por Deus, tinha sido redimida desde a sua concepção. É o que confessa assim o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Então, por uma graça e favor singular de Deus Onipotente, e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original. No primeiro instante da sua conceição, este esplendor de uma santidade de todo singular com que foi enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição, vem-lhe totalmente de Cristo. Foi remida do modo mais sublime em atenção aos méritos do seu Filho, mais que toda e qualquer outra pessoa criada. O Pai a encheu de toda a graça, de toda espécie de bens espirituais do céu. E em Cristo, nele, a escolheu antes da criação do mundo para ser na caridade santa e irrepreensível assim na sua presença. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa. Celebram-se-na como a imune de toda a mancha do pecado, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e dela fez uma nova criatura. Então, pela graça de Deus, Maria manteve-se pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Então, meus irmãos, ao celebrarmos a solenidade da Imaculada Conceição, nós somos indagados sobre como respondemos aos planos de Deus ao voltar o nosso olhar para o exemplo de Maria de Nazaré. A liturgia convida-nos a acolher com um coração simples e disponível os planos salvíficos de Deus para nós e para o mundo. E caminhando assim para o Natal, nós somos convidados a contemplar Maria, a Imaculada, e reconhecer nela o modelo perfeito de acolhida da salvação que vem de Deus. A primeira leitura, para auxiliar na compreensão das grandes coisas que Deus realizou na plenitude dos tempos, nós voltamos assim o nosso olhar para o começo de nossa história de fé, onde o livro de Gênesis mostra o que acontece quando rejeitamos o projeto de Deus e preferimos trilhar sozinhos caminho de egoísmo, de orgulhos, de autossuficiência. Consciente de seu erro, a humanidade sente medo e vergonha. A vergonha e o medo são sinais de uma perturbação interior, da parte da inocência, da harmonia, da serenidade e da paz. E ao tentar assim se justificar, homem e mulher se acusam reciprocamente. Nós vimos, que Adão e Eva, eles ficaram jogando a culpa um no outro. E ao mesmo tempo acusam o próprio Deus pela situação. Adão representa essa humanidade que é mergulhada
digamos assim, no egoísmo e na prepotência. Enxerga em Deus um adversário. E por outro lado, a resposta de Adão mostra igualmente a humanidade que quebrou a sua unidade e se instalou no medo, na falta de solidariedade e no ódio. E ao longo dessa história, meus irmãos, nós aprendemos do modo mais doloroso possível que rejeitar os caminhos de Deus nos leva inevitavelmente a trilhar caminhos de sofrimento, de destruições, de infelicidade e de morte. E todavia, Deus anuncia que um filho de uma mulher, o Messias, acabará com as consequências do pecado e resgatará a humanidade, tornando-os participantes, assim, de uma vida de graça. Assim, na segunda leitura, São Paulo recorda a comunidade dos Efésios e a nós, cristãos atuais, que Deus sempre teve um projeto de vida plena, verdadeira e total para cada um de nós. Um projeto de santidade que desde sempre esteve na mente e no coração do próprio Deus. Este plano construído ao longo das eras alcançou plenitude através da encarnação do seu Filho primogênito, único, Jesus Cristo. Nele Deus reconciliou-nos consigo, com todos os outros seres humanos e com a própria natureza. E da obra redentora de Jesus Cristo nasceu uma nova humanidade, capaz de construir laços fraternos, não mais baseados em egoísmo, orgulhos e autossuficiência, mas marcado pelo amor e pelo dom da vida, meus irmãos. E o Evangelho de hoje apresenta a resposta de Maria ao plano salvador de Deus, ao contrário de Adão e Eva. Maria rejeitou o orgulho, o egoísmo, a autossuficiência e preferiu entregar a sua vida de forma total e radical aos planos de Deus quando ela dá o seu sim. Esse sim total resultou salvação e vida plena para ela e para o mundo. Santo Agostinho, em uma de suas obras, ao meditar sobre a virgindade perpétua de Maria, que é a expressão de sua entrega existencial à vontade de Deus, nos ensina: o que tornou a virgindade de Maria tão santa e agradável a Deus não foi porque a concepção de Cristo a preservou, impedindo que sua virgindade fosse violada por um esposo, mas porque antes mesmo de conceber, ela já o tinha dedicado a Deus e merecido assim ser escolhida para trazer Cristo ao mundo. Então, meus irmãos, enviado por Deus, o anjo Gabriel propõe a Maria que ela aceite ser a mãe do Salvador, ser a mãe do Messias, que o povo de Israel tanto esperava. E esse Messias não seria apenas um líder humano na história, como foram os líderes do povo eleito no Antigo Testamento, mas o próprio Filho do Altíssimo. Maria apresenta uma pequena objeção. Sua simplicidade não permitia que ela se enxergasse digna de tão grande missão. O Espírito Santo, que conduziu todos os ocasionados ao longo da história, virá sobre Maria. Ela se tornará sinal da eficácia da salvação de Deus no meio do mundo. E apesar da fragilidade de Maria, Deus vai, através dela, fazer-se presente no mundo para oferecer a salvação a todos. Então, meus irmãos, através do diálogo com o anjo Gabriel, o Evangelho apresenta a resposta de Maria ao plano salvador de Deus no exercício pleno de sua liberdade. Maria decide rejeitar o orgulho, o individualismo, a autossuficiência que o pecado semeia no coração dos seres humanos e escolhe conformar completamente a sua vida aos planos de Deus por meio do seu sim. E a resposta final de Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Demonstra sua livre e consciente decisão de acolher a vontade de Deus. Ela se reconhece como serva e aceita essa eleição, com tudo que ela implica, alegrias e tristezas, exultações inenarráveis e sofrimentos indescritíveis. Então Maria, apesar das muitas justificativas possíveis e até aceitáveis
para recusar o anúncio angélico, reconhece que Deus a escolheu e aceita com disponibilidade e liberdade ser a mãe do Salvador. Então, meus irmãos, contemplando a presença de Maria e sua ação, compreendemos que o mistério da graça de Deus a envolveu desde o primeiro momento da sua existência, fazendo-a destinada a tornar-se a mãe do Redentor. Exultemo-nos e alegremos-nos que nós possamos a cada dia, como filhos e filhas do Deus amado, dar este sim, como Maria deu, a ser a mãe do Salvador. Que nós possamos a cada dia corresponder a este chamado, enfrentando tudo aquilo que nos afasta de Deus. Que nós possamos assim a cada dia ter coragem para enfrentarmos as decisões da vida. E que, tendo Maria como nossa mãe, nós somos assim saciados de bênçãos, porque com certeza ela levará até o seu Filho os nossos pedidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com o auxílio da Virgem Maria, elevemos confiantes nossas preces a Deus, dizendo: Maria, clamamos a vós. Vós, Senhor, que fizeste de Maria a mãe de Jesus, conduzi a Igreja está sempre aberta às vossas surpresas que se manifestam constantemente na história, nós o suplicamos. Maria, clamamos a vós. Vós que inspirastes Maria a ajudar Isabel, concedei que vossos filhos e filhas tenham os olhos sempre voltados para vós e para o serviço generoso ao próximo, nós os suplicamos. Maria, clamamos a vós. Vós que dispusestes que Maria se tornasse a mãe de Jesus, a auxiliar os cristãos a ser mensageiros do sim em defesa da vida e da concepção à morte natural, nós os suplicamos. Maria, clamamos a vós. Vós que por meio do anjo desfizestes os medos de Maria, inspirai-nos a ousadia de veicular tão somente mensagens construtivas, servindo-nos os meios tradicionais das redes digitais, nós os suplicamos. Maria, clamamos a vós. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome de teu Filho, que convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Quando faltou vinho naquela festa, Maria, tu percebeste em todos havia aflição. Olhaste para teu filho e pediste a ele, e Jesus te atendeu, a graça aconteceu. A água foi transformada em vinho para todos. Quando faltou alegria em minha vida, tu percebeste o cansaço em meu coração. Olhaste para teu filho e pediste a ele, e Jesus te atendeu, veio e me socorreu. Hoje eu canto alegre o mesmo canto teu. O Senhor fez em mim maravilha, o Senhor fez em mim maravilha.
percebeste em todos havia aflição. Olhaste para teu filho e pediste a ele, e Jesus te atendeu, a graça aconteceu, a água foi transformada em vinho para todos. Quando faltou alegria em minha vida, tu percebeste o cansaço em meu coração. Olhaste para teu filho e pediste a ele, e Jesus te atendeu, veio e me socorreu. Hoje eu canto alegre o mesmo canto teu. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor. Ora, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor, dignados a aceitar o sacrifício de salvação que vos oferecemos na solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Assim como proclamamos que ela, por vossa graça, foi preservada de toda mancha de pecado, sejamos também nós, por sua intercessão, libertos de toda culpa, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, a fim de preparar para o vosso Filho, mãe que fosse digna dele, preservartes a bem-aventurada Virgem Maria de toda mancha da culpa original, e a enriquecestes com a plenitude da vossa graça. Nela nos deste as primícias da Igreja, esposa de Cristo sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. De fato, dela, Virgem puríssima, devias nascer o Filho Cordeiro inocente, que tira os nossos pecados. Vós a colocastes acima de todas as criaturas em favor de vosso povo, como advogada da graça e modelo de santidade. Por isso, unidos aos coros dos anjos, nós louvamos e cantamos, alegres aqui na terra, a uma só voz.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja, e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos gloriosos mártires, a Virgem Mãe novamente, cuja festa hoje celebramos a Imaculada Conceição, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com vosso servo, o Bispo de Roma, o Papa Leão, com meu Bispo José Fernando, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei, propício, as preces desta família que reunisse em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. João Rodrigues da Silva, Padre Francisco Nelson, Guilherme Ferrer, Alice Novaes e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por eles dai ao mundo todo o bem e toda a graça.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. E você que está em casa, meu irmão, minha irmã, faça também a sua comunhão espiritual. Que pela força do Espírito concederia a ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder: faça-se em mim, pobre servo que Deus aprovê. Hoje imitando a Maria, que é imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja
cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e desde nosso Pai vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Por um decreto do Pai, ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida, cheia do Espírito Santo no corpo e no coração. Foi que melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo, que vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor. Eis aqui os teus servos. Eis aqui os teus servos, Senhor. No coração de Maria, no olhar doce e terno, sempre tiveste na vida um apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali. Mãe amorosa da igreja, quer ser nosso auxílio, reproduzir nos cristãos as feições de teu filho. Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e desde nosso Pai vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em Oremos. Senhor nosso Deus, o sacramento que recebemos cura em nós as feridas daquela culpa, da qual preservaste de modo singular a concepção imaculada da bem-aventurada Virgem Maria. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
sábado, 13 de dezembro, nós iremos celebrar assim a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Fátima, ao meio-dia. E à noite, missa em honra a Santa Luzia, né, protetora da nossa visão. Né? Então, 13 de dezembro, missa ao meio-dia e 7 da noite. Obrigado a cada um de vós que está conosco, a você que está nos assistindo neste momento. Muita paz, que Nossa Senhora possa estar sempre ao lado de vós, hoje e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar o gênero humano, vos enriqueça com sua bênção. Amém. Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte a proteção da Virgem, porque recebestes o autor da vida. Amém. E nós, e vós, reunidos hoje, para celebrar com fervor sua solenidade, possais colher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A todos vós, uma noite de muita paz, uma semana de muitas bênçãos. Que Deus abençoe a todos. Boa noite e até o nosso próximo encontro do sábado, se assim Deus nos permitir. Amen.